3 horas da manhã me levantei e o anjo veio e falou: me segue. Eu disse: eu vou morrer, me segue. E quando eu me deparei, irmãs, eu estava em um local e um monte de gente desesperando, correndo de um lado para o outro, gritando, desesperando, os bêbados saindo dos bar, perguntando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Carros andando para cima e para baixo, uns subia, outros descia, e aquele desespero muito grande. E umas vozes diziam: Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou. E eu caí de joelho. Falei: Senhor, eu fiquei. Uma voz dizia assim: presta atenção, ouve o que vai acontecer e ouça o que eu vou lhe dizer, para que você passe para a minha igreja. Aqueles que ouvi no decreto, não terei mais eles como inocente. Aí eu comecei a correr para entrar no mato, na mata aqui da Vale. Entrei para correr na mata da Vale, já estava topada de exército. Tomada de exército aqui dentro da Vale. Os exércitos fechando as entradas, as saídas. E o que eu mais vi foi crente ficando, irmãs. O que mais me doeu foi ver os crentes ficando. Eu fiquei. Eu disse: Deus, o porquê que eu fiquei? Ele: mínimas coisas vai fazer o crente ficar. Vamos. Eu tenho uma caminhonetazinha velha, uma D20. Eu entrei nessa caminhoneta. Entrei outro irmão, entrou outra irmã. Depois essa irmã me esculhambou, ela não aceitou. Ela não aceitou o que eu falei para ela. Tinha ficado também no arrebatamento. Meu rapaz estava desviado, também ficou. E eu correndo para entrar na mata. Quando eu fui para um da frente, onde tinha uma estrada, já vi um bocado de carro voltando. O exército fechou as estradas! O exército fechou as estradas! E tudo que eu via mais era crente. Pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas. Por que, irmã Dinaldo? Que a senhora sabia, porque Jesus me falava quem eram eles e quem eram elas. Fui descendo uma ladeira onde eu vi uma mata muito grande. E eu desesperada porque todo mundo da minha família tinha sumido. O telefone tocou sem numeração, nunca tinha visto aquilo. Simplesmente a tela tocou. Atendi o telefone, chorando, desesperando minha filha, Jaíce. Eu disse: Jaíce, Jaíce, aonde está você, Jaíce? Ela disse: mãe, eu não lhe avisei que Jesus estava voltando? Eu não lhe avisei para a senhora estar preparada? Eu não lhe avisei? Eu lhe disse: mãe, mínimas coisas vai fazer criticar, a senhora não deu crédito? Agora onde eu estou, a senhora não pode vir para cá. Só se a senhora morrer por amor a Cristo, mãe. Vai ser arrancada dedo por dedo, unha por unha. Se a gente leva uma topada, a gente leva aquele esculhambou ainda na língua, irmãs. Imagina ser decapitada pedaço por pedaço, para negar o nome de Deus, para negar o nome de Jesus e aceitar o número da besta. E eu disse: já isso o que eu faço? Ela disse: mãe, entra na mata. Só isso que eu posso lhe dizer. Escape enquanto a senhora pode, mas no dia que eles lhe pegarem, morre. Se a senhora quiser vir para cá, morra. Não negue a Jesus, porque se a senhora negar a Jesus, a senhora vai para o lago de fogo no grande dia do juízo. Irmãs, e eu querendo voltar, e a voz dizia: ouça o que eu tenho para lhe dizer. E eu comecei a seguir a estrada com esse irmão e essa irmã, meu filho em cima da caminhoneta, e nós catando goiaba, irmã, enchendo o tanque da caminhoneta ligeiro para cair no mato, porque o tanque já estava secando. Foi coisa tremenda, minhas irmãs. Não queira ficar no arrebatamento, não queira guardar orgulho no seu coração, ir e contenda da sua irmã, porque vai ser muito tarde, não vai dar tempo você se arrepender, irmãs. E eu caí no mato. Quando eu fui entrando no mato, lá vinha um exército com cachorros e armas. Nós voltamos para a caminhoneta e descemos uma ladeira, descemos da caminhoneta, chegamos lá. Vi milhares e milhares de gente. Muitas pessoas, evangelistas, cantores, missionárias, pastores. E ele dizia: meu Deus, por que eu fiquei? Eu louvava para ti, Senhor. E a missionária: Senhor, por que eu fiquei? Eu era pregadora, eu viajava. Eu quero te dizer que isso aí não vai salvar crente.
A obediência, se ela não existir no coração do crente, a santificação não existir, não vai salvar. Eu dizia a Deus, por que ela ficou ali? Olhe para o dedo dela. Quando eu olhei para a unha dela, estava pintado de base e a sobrancelha tirada. Eu dizia, Deus, ela ficou por causa disso. Ele falou, eu não quero que modifique o meu santuário em nada. Eu não quero que modifique meu santuário em nada. E aqueles que não obedecem vão ficar no arrebatamento. Aonde tu chegares, passe, fale, que aquele que ouviu e não der crédito no que eu estou mandando avisar, será muito tarde para ele e para ela. Aqueles pastores, eu dizia, Deus, por que esses pastores ficou? Peguei na frente do jogo, jogando bola, adorando a maldita tela, dentro das suas casas. Sei que o celular é maldito. Sei que todos os aparelhos que leva para aquilo que você possa ver é maldito. Mas o crente tem que saber o que vê na televisão. E eles assistiam a coisas que eu não agrado, abomino. Jogo, filme, novela, filme de sexo. Tudo aquilo que eu abomino eles viam. Eles não ouviam uma pregação, não ouviam um louvor. E a carne dele, ele obedecia a carne, não obedecia a minha voz. E todos eles que estavam ali, Deus me passava. Cantoras que se prostituíam e subiam em cima dos púlpitos. Prostituía tanto os corpos como prostituía carnalmente. Cantores também, pregadores também. Entrei na caminhonete e voltei com o irmão e a irmã e meu filho atrás. Quando eu cheguei para entrar na igreja, as igrejas estavam alotadas, quebrados os vidros. Eles quebraram os vidros das igrejas, entraram, invadiram as igrejas. E quando chegaram lá dentro das igrejas, muitos estavam de joelho perante os púlpitos. Um estava arrebentando a mão de tanto tacar no chão. Os dedos estavam já minando sangue. Pedindo a Deus perdão e a última oportunidade. E não existia mais oportunidade, porque o Espírito Santo foi tirado da terra junto com a igreja. E eu voltei, quando eu fui saindo fora, pastores sendo mortos a paulada em praça pública. Na missão do pastor Finelon, aqueles pastores sendo mortos ali. Mortos. Muitos pastores já tinham morrido a paulada. Eles tentavam andar, quanto mais eles tentavam andar, mais as pauladas caíam, a pedrada. E o povo e multidões gritavam, por que você não pregou a santificação? Por que você não pregou o arrependimento? Por que você não falou que isso iria lançar nossas almas no inferno? Culpado de nós ter ficado foi tu, julgava os pastores. Pessoas sendo mortas a paulada. E eu continuava gritando, pedindo para sair daquele sonho, pedindo para acordar daquela visão. E desci novamente com a caminhoneta, com o irmão e a irmã e meu filho. E os carros começaram a fechar. Era carro batendo uns nos outros. Foi aquele desespero tremendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Não queira ficar no arrebatamento. Eu passei 1 mês doente com essa visão que eu tive. Depois disso, eu me transformei. Eu não quero mais andar do jeito que o mundo quer me conduzir. Eu não tenho vaidade, porque eu vi que aqueles que tinham vaidade ficavam no arrebatamento. Eu dizia, Senhor, muitos não irão acreditar. E o Senhor fale, conte tudo que você ouviu, porque eu não terei eles e elas mais por inocente. E eu tenho andado nas igrejas, eu tenho passado isso. E eu não posso parar de falar, porque no dia que Deus manda eu contar, eu tenho que contar. Muitos viram o bico pro lado, muitos dizem, eu não acredito nisso. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo de Deus lhe mostrar em visão o que vai fazer você ficar no arrebatamento. Faça essa campanha, faça uma campanha e diz, Deus, essa campanha é para o Senhor me alertar e me mostrar o que é que vai fazer eu ficar no arrebatamento, porque você em breve vai ter uma visão e você vai ver o tanto que é triste ficar no arrebatamento na visão. Eu já queria morrer. Quando o anjo disse, vamos, que eu voltei para o meu corpo, eu voltei e fiquei 1 mês doente. Eu fiquei 1 mês doente sem querer dormir, com medo de dormir e voltar para aquele estágio da onde eu estava vendo tanta situação difícil. E quando eu passei para a irmã, o que eu tinha visto, ela se levantou contra mim, apontou o dedo da minha cara e falou, eu andar que nem tu, sua língua é comprida, você está falando é mentira, fuxico, eu não vou andar que nem uma velha, eu não quero essa situação. E o Senhor e o Espírito Santo de Deus falava comigo, volte para a sua casa. E ela dizia, que adianta eu andar com minha saia abaixo do joelho, andar com meus cabelos compridos, se minha língua pode ser maior? Eu digo, eu estou lhe passando aquilo que Deus falou. Se você não quiser obedecer, é você e Deus. Ela se zangou comigo, minhas irmãs. E era minha amiga de infância.
Só que a vida dela tem sido uma destruição desde então. Voltei para casa, Deus deu uma oportunidade para aquela mulher, ela não aceitou. Voltei, chorei, chorei, pedi misericórdia à alma dela. E o Senhor falou comigo que era ela e ele. E sendo que Deus já tinha mostrado para ela própria, depois de muito tempo, daquele pé que pisava na terra, esmagava ela também. Deus iria esmagar muitos que dizia ser servo dele, mas não estava obedecendo aquilo que Deus queria. E os pés esmagava e ela também era esmagada por aquele grande pé. Então Deus já mostrou para ela também que aquela visão que eu tive não foi de mim, foi o Senhor que deu aquela visão para me passar para a igreja. Vamos despertar, minhas irmãs. Nosso tempo aqui na terra está terminando.